Paz, tudo bem? Vamos orar aqui pela pastora. Vai tirar a máscara? Vou. Depois que você orar, não quero te contaminar. Não, você nunca me contaminou. Glória a Deus. Pai, nós queremos colocar a vida da nossa pastora, Pai, essa mestre que nós temos aqui na igreja, e declarar, Senhor, que Tu vai fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, nós quebramos agora todos os vínculos que nós temos, Pai, com as trevas, e declaramos que Cristo, que o Senhor é Cúrios, o governador das nossas vidas, governador desta terra, e declaramos nesta manhã que o Senhor tem prazer em abençoar a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, quebra agora todas as cadeias que nos prendem, e toda reivindicação do inimigo seja agora anulada, desfeita, quebrada. Senhor, muitos precisam de situações novas, e nós declaramos agora que essas situações, Senhor, vão acontecer no mundo espiritual. Nós trazemos os céus na terra, Pai, porque sabemos que o Senhor tem amor por cada vida aqui para abençoar. Quebramos agora, leva cativo todo tipo de pensamento, a mente de Cristo, Senhor. Sim, Pai. E nós declaramos uma redoma de fogo, cobre com Teu sangue agora as nossas vidas, a vida da pastora Heloísa, em nome de Jesus. E nós queremos dizer agora ao mundo espiritual: retroceda todo mal, em nome de Jesus. Que assim seja. E assim será. Amém. Vou te falar, mas não se preocupe com nada. Amém. Daniele, vem aqui. Vou te falar, não, vem aqui, ó. Você tem medo? Então esquece. Amém? É o seguinte: o inimigo não vai te tocar. Deus, nesta manhã, Ele declara sobre a tua vida que o Senhor, Ele não permitirá nada, nenhum toque do inimigo sobre a tua vida. Descansa no Senhor, porque Ele é o Deus que está cuidando de você desde o ventre da tua mãe. E eu declaro agora que todo o peso de palavras sobre a tua vida, toda a malignidade caiu por terra, porque o sangue de Cristo, Ele sopra sobre a tua vida nesta manhã. Amém. E eu quero ver você regozijar, cantar com o Miriam. Amém? Amém, você está com a vitória. Eu quero dizer para você, não, esquece. Em nome de Jesus, qualquer tipo, põe ali para mim, de situação. Amém? Amém, igreja. Glória a Deus. Senhor, nessa manhã, Deus está destravando algumas áreas da vida de pessoas aqui neste lugar. Coisas que há tempo você tem colocado diante do Senhor e que parece que está amarrada no mundo espiritual e parece que a coisa não se rompe. O Senhor está quebrando as amarras em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a palavra no livro de Lucas, capítulo 19. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro
a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Nessa passagem, Jesus estava subindo em direção a Jerusalém para ser julgado, para ser condenado e morto. Estava se aproximando o tempo em que Jesus ele cearia pela última vez com seus discípulos, passaria pela angústia suprema e seria preso, julgado, condenado e crucificado. E Jesus ele não estava de passeio em Jericó, ele estava se dirigindo para o momento mais decisivo da vida dele e também das nossas, né? Porque aquele momento que Jesus estava caminhando rumo ao seu propósito, isso também dizia respeito, principalmente às nossas vidas. E ali, nesse lugar, ali em Jericó, ele tem um encontro com Zaqueu. E Zaqueu significa, é um nome hebraico que quer dizer puro, justo, bem contraditório com aquilo que Zaqueu era, né? E no tempo de Jesus, ser publicano era uma forma bem eficaz de ser bem-sucedido financeiramente, porque não faltava dinheiro para os publicanos. Porque eles sempre tinham uma forma de recolher o imposto e acima da taxa normal que Roma estipulava, e eles embolsavam ilicitamente tudo aquilo que excedia, né? Uma parte eles embolsavam para eles. E só que para ter essa boa vida, eles pagavam um preço muito alto, o preço do abandono e do ódio. Havia um desprezo do povo sobre os publicanos. E Zaqueu era considerado pelo povo de Israel um explorador, um sugador do povo, um inimigo, alguém que era detestado, rejeitado, mal visto, votado ao desprezo, era um egoísta, mesquinho, impiedoso, pensava só em si, era uma pessoa insensível às necessidades, aos sofrimentos da miséria humana, era ganancioso, era desonesto, que exercia uma profissão de rapinagem, ele era um ladrão. E, além de tudo, ele era o chefe geral dos republicanos. Então, isso significa que Zaqueu ele tinha superado aos demais em astúcia, em sagacidade, porque a riqueza dele era o prêmio da sua injustiça, do suborno, da exploração, da extorsão. Gente, qualquer semelhança, tá? É mera coincidência, viu? E Zaqueu, ele tinha vendido, né, a sua moral, a sua honra por dinheiro. Era alguém que a sociedade de Jericó respeitava e suportava por causa do status, da autoridade e do poder que ele tinha como um publicano. E Deus, nada muito diferente, né, daquilo que hoje nós somos obrigados a suportar também. Mas apesar de rico, de culto, de poderoso, de influente funcionário de Roma, Zaqueu não passava de um homem solitário, de um homem frustrado, de um homem vazio. E ele se sentia alvo dos olhares, era constantemente criticado. E eu duvido muito que Zaqueu não sentisse dores emocionais, constrangimentos em relação a tudo aquilo que ele passava
por causa da sua conduta. Zaqueu era um homem infeliz. E Zaqueu, ele reflete a mentalidade geral da nossa sociedade, que é centrada na busca por uma felicidade vazia de posse. Onde nunca se tem o suficiente, porque as metas materiais a serem alcançadas não são capazes de proporcionar contentamento, felicidade de forma permanente, queridos. Quantos de nós, né? Eu não vou falar só lá fora, todos nós, corremos o tempo todo atrás de uma felicidade, né? Aparente, momentânea, e achamos que o dinheiro, achamos que os bens materiais, eles nos respaldam nisso. E o problema é que a nossa visão, muitas vezes ela está distorcida da verdadeira prosperidade, da prosperidade que Deus tem para nós. Como foi falado aqui nos dízimos, nas ofertas, tudo que o Senhor traz sobre as nossas vidas de bênção é resultado da nossa obediência e da nossa busca constante, em primeiro lugar, ao reino de Deus e à sua justiça. E a visão daqueles que amam o dinheiro, ela se torna distorcida e incapaz de reconhecer o que realmente é prioridade para as nossas vidas. E isso vai resultar, esse amor ao dinheiro, ele resulta num afastamento progressivo da vontade de Deus. Quantas pessoas que no início, né, antes estavam desempregadas e estavam ali fervorosas, e estavam ali todo dia no templo, e estavam ali todo dia buscando o Senhor, e estavam fazendo propósitos, e não sei mais o que, indo para o monte, não sei mais o que, e aí Deus abre a porta do emprego, e a pessoa some da presença de Deus, né? Muitas vezes isso leva um tempo, mas a pessoa vai se afastando, porque aquilo que ela está conquistando vai se tornando uma prioridade para a vida dela. E é por essa razão que a Bíblia nos alerta em Mateus 6, 24, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon, ele opera na avareza, ele opera na desonra a Deus. Então, todas as vezes em que nós não cumprimos o princípio, não obedecemos o princípio estabelecido por Deus de dizimar, de ofertar, de primiciar, de cumprir os nossos votos, nós estamos debaixo de uma ação de Mamon, nós estamos aprisionados em uma desonra ao Senhor. E Mamon, ele faz com que o indivíduo se torne escravo e ele conduz à quebra da lei de Deus. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Não adianta você ser um dizimista meia boca. Você dizima um mês e no outro você não dizima. Você oferta agora e daqui 6 meses é que você vai ofertar de novo. Você não primicia o Senhor com aquilo que o Senhor traz na sua vida, com os primeiros frutos da sua colheita. Sabe, Deus contabiliza todas essas coisas. E como foi falado aqui, não porque Deus precisa, mas porque nós precisamos. Nós precisamos externar ao Senhor a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Ele. Nós precisamos externar ao Senhor que nada dessa terra nos aprisiona, que nada dessa terra nos domina, que nada dessa terra nos controla, que nós somos totalmente dependentes do Senhor e somos realmente servos dele. Glória a Deus. Mamon, ele rouba e ele consome a nossa semente. E Cronos vai nos prender no templo, nos ciclos de repetição. E é por isso que muitas vezes você não consegue sair daqueles ciclos, você não consegue sair
daquela história. Você vai, de repente tudo volta a ser como era antes, porque você está aprisionado pelo tempo, pelo Cronos, nas garras de Mamon, e nesses ciclos de repetição. Isso é o que Deus quer quebrar nas nossas vidas nessa manhã. Deus quer reverter quadros nas nossas vidas, romper com essas prisões para que nós possamos crescer, evoluir para o centro da vontade de Deus, sabe? Avançarmos para o centro da vontade de Deus. E a palavra em 1 Timóteo 6, verso 9, fala: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, cobiça é aquele que se entrega, de coração, em amor ao dinheiro, aos bens materiais, às coisas materiais, e nunca está satisfeito com aquilo que tem. Aquela pessoa que ela está sempre, olhando para o que o outro tem, querendo o que o outro tem, querendo, sabe, tem um iPhone 15 e já quer o 18, o 16, sei lá, não sei quanto que tá. E ela tem um tênis que custa mais de R$1.000, mas ela está de olho no tênis que, sabe, é aquela pessoa que nunca se satisfaz, ela nunca reconhece, ela não valoriza aquilo que ela já tem. Esse é o cobiçoso, sabe? Parece que tudo que ela tem ainda não é o suficiente. Então ela quer mais, mais e mais. E aqui fala que é a raiz, que o dinheiro é a raiz. O dinheiro, essa raiz, ela aponta para aquilo que fortifica o cárcere financeiro nas nossas vidas. A raiz da iniquidade que vem sendo torcida por gerações nessa área financeira, nas nossas vidas. E que nós também vamos torcendo ao longo dos anos. E vamos nos aprisionando, aprofundando mais e mais essas raízes de iniquidade nas nossas vidas. E fala que atormentaram com muitas dores, tortura a alma com tristeza e com preocupações. Essa questão de raiz é muito séria. Todos nós precisamos pedir ao Espírito Santo que mostre nas nossas vidas as raízes de iniquidade que aprisionam as áreas, não é só financeira, mas todas as áreas das nossas vidas, para que nós possamos fazer as renúncias e possamos tomar uma posição diferente daquela que nos aprisiona. E só para vocês terem noção de o que é uma raiz de iniquidade, meus pais tiveram muita dificuldade na vida e sofreram bastante nessa questão financeira. A gente passou muita dificuldade. Eu, como filha mais velha, eu vi muita coisa. Vi meus pais serem muito humilhados por causa dessa questão financeira. E eu me lembro que meu pai ele puxava areia para a construção de Brasília. Ele tinha um caminhão basculante, aquele que derrama areia, assim. E caminhão dá muita despesa, Caminhão, ainda mais naquele tempo, ficava na beira do rio carregando areia. Meu pai tinha que chegar em casa e lavar o caminhão todos os dias para não estragar, a areia não corroer. E meu pai vivia pegando dinheiro emprestado com a agiota, E isso trazia muitas situações dentro de casa. Meu pai e minha mãe, eles não brigavam na nossa frente. Mas a gente sabia que eles tinham brigado, que eles tinham discutido, porque muitas vezes a gente via a minha mãe chorando, E
Meu avô chegou a vender muitas propriedades que ele tinha para pagar as dívidas do meu pai com a agiota. E isso foi uma coisa assim, hoje, sabe, o Senhor trouxe há um tempo atrás no meu coração, que eu precisava pedir perdão ao Senhor pelos pecados do meu pai, porque, de repente, eu não me vi em mão de agiota, mas eu me vi presa em dívidas de banco, pegando dinheiro emprestado de banco para suprir algumas coisas, para pagar algumas coisas, para pagar em 60 meses, em 80 meses, não sei mais o que, aprisionada nesse tipo de coisa. E o Senhor me trazia na memória as atitudes do meu pai, dessa questão de dinheiro com agiota. Então, queridos, eu tive que estar orando em relação a isso, fiz jejum em relação a isso. Uma outra coisa que o Senhor falou comigo é que meu bisavô, por parte da minha mãe, era coletor de impostos, né? Ele era um publicano, ele era um Zaqueu. E o Senhor disse para mim, o seu avô foi prefeito, e apesar de ele ter sido um homem honesto, porque meu avô, quando ele tinha que sair do mandato dele, ele vendia as propriedades que ele tinha, vendia fazenda, vendia gado, vendia o que fosse, para não deixar dívida na prefeitura para o prefeito seguinte. Meu avô foi um homem muito amado na cidade, porque ele fez muita benfeitoria. E o Senhor falou comigo, o seu avô empregou dinheiro lícito, dinheiro de herança, dinheiro de suor dele, em coisa, até mesmo de outros prefeitos. Porque meu avô foi prefeito da cidade várias vezes, então os prefeitos deixavam dívida e ele entrava com dívida, ele pegava as coisas dele, ele vendia, para pagar as dívidas da prefeitura, que o outro fez, que o outro deixou. E aí o Senhor falou comigo que eu precisava quebrar todas essas coisas. O meu outro avô, por parte da minha mãe, ele era cambista. Loteria Federal. Então, só coisa boa, né? Então, assim, uma raiz de iniquidade, sabe? De geração para geração, que eu precisava estar quebrando. E Zaqueu, ele vivia nesse cativeiro de Mamo, mas ele ouviu falar de Jesus, e quando ele soube que Jesus ia passar em Jericó, Zaqueu tomou uma decisão para ver Jesus. Ele queria ver quem era esse homem que sentava com publicanos, que comia com as meretrizes. E nem a multidão, nem a baixa estatura de Zaqueu impediu que Zaqueu fosse de encontro ao seu propósito. E uma coisa que Deus ministrava no meu coração muito forte quando eu estava estudando a palavra, é que o que é que tem nos impedido de nós irmos de encontro ao propósito que Deus estabeleceu nas nossas vidas, e quantas barreiras nós temos levantado diante desses propósitos. Nós mesmos olhamos para a nossa incapacidade, olhamos para a nossa pequenez, olhamos para as nossas deformações, ou olhamos para os obstáculos que estão à nossa frente, e nós não tomamos uma atitude de romper com tudo para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E o próprio Jesus parou ali onde estava Zaqueu. E ele falou diretamente com aquele pequeno homem, naquela árvore: desce, porque naquele dia Jesus ia repousar na casa de Zaqueu. Sabe, muitas vezes nós olhamos para nós, ou olhamos até mesmo para pessoas que estão ao nosso redor, e nós não vemos condições de mudança, de transformação nas nossas vidas ou na vida das pessoas que nos rodeiam. Nós olhamos para as pessoas e vemos tanta deformação que a gente fala, não tem jeito. Só, queridos, que o nosso olhar natural nos limita.
E somente o olhar espiritual, aquele que vem do Senhor, pode ver que há alguma coisa de boa em nós ou naqueles que estão ao nosso redor e que Deus tem poder e é eficiente para gerar mudança, para gerar a transformação necessária. Aleluia. Então, que Deus possa arrancar as vendas que estão nos nossos olhos, para que a gente possa olhar para a situação na nossa vida e saber que o Senhor é poderoso, é capaz para mudar, para transformar, para destruir e reconstruir conforme os padrões dele. E, queridos, o Senhor chamou Zaqueu pelo nome. Aquilo foi um encontro pessoal que mudou a vida de Zaqueu para sempre. E a partir daquele momento, a relação de Zaqueu com o dinheiro também foi transformada. E uma coisa que o Senhor falou comigo, que muitas vezes nós achamos que nós já tivemos um encontro com o Senhor, né? Não, eu tive um encontro com Deus. E até que ponto você foi transformado dentro desse encontro? O encontro com, fala assim, o encontro com Cristo é o ponto de onde partem todas as transformações na vida de um cristão. E a partir desse momento, o Espírito Santo começa uma obra para remodelar nosso caráter, mudar perspectivas e alinhar as prioridades nas nossas vidas. Queridos, existem prioridades para você, mas existem prioridades em você que Deus precisa trabalhar e que muitas vezes nós não reconhecemos como prioridade e não deixamos Deus tratar conosco. E Deus, quando Ele nos transforma, Ele não faz remendo, querido. Ele não põe remendo nas nossas vidas. Deus, Ele faz de nós novas criaturas. Ele desconstrói tudo aquilo que não é dele nas nossas vidas para construir aquilo que é dele em nós. E Ele nos dá uma nova história. Ele nos leva a uma nova identidade, a identidade original que Ele projetou para cada um de nós. Porque ao longo da nossa vida, nós passamos por experiências que vão influenciar quem nós somos, né? Que influenciam quem nós somos, quem nos tornamos, e que vão influenciar também em como nós enxergamos a nossa vida. E cada um de nós cresceu numa família peculiar. Muitas vezes, família disfuncional em todas as áreas, né? E dependendo do que a gente viveu na infância, as emoções do passado, os pecados geracionais, os pactos com as trevas, ainda podem estar influenciando diretamente a nossa vida financeira. E trazendo consequência também na nossa vida relacional. Querido, quanta coisa acontece dentro dos lares por causa de dinheiro. Quanta briga, quanta desavença acontece, até morte dentro dos lares, por causa de questões financeiras. Meu Deus, olha aí. E falando sobre isso, Deus me trouxe a memória que, assim, como eu falei, meus pais passaram muita luta financeira. E me lembro que chegou um tempo em que não tinha o que comer dentro de casa. Minha mãe foi numa venda pedir a mulher para vender arroz para ela fiado e eu estava junto. E eu tenho a cena muito forte dentro de mim, eu tenho a cena, a imagem de tudo isso. E a mulher falou para minha mãe que ela não venderia, porque meu pai já estava devendo. E a minha mãe implorou para ela, porque não tinha nada para dar para eu e minha irmã comer. E ela não quis vender o arroz para minha mãe. E naquele dia meu tio chegou de Minas e minha avó tinha mandado uma caixa de abacate.
E quando minha mãe viu a caixa de abacate, ela falou, graças a Deus, pelo menos minhas filhas vão ter o que comer. E meu tio ficou doido naquele momento, porque meu pai estava no rio, puxando areia. Meu tio foi para o mercado, fez uma compra e levou para minha mãe fazer a comida para a gente. Então, assim, coisas que marcaram profundamente. Eu já tinha uns 10 anos de idade, já tinha entendimento de muita coisa. E quando eu me converti, eu tinha muito medo de jejuar, porque eu tinha medo de passar fome. Eu não conseguia fazer jejum, porque eu tinha medo de passar fome. Isso é consequência de um trauma lá de trás, por causa de uma questão financeira que meus pais não conseguiam, né, suprir a casa. E assim, foi preciso um entendimento muito grande, assim, o Senhor trazer uma revelação de tudo isso no meu coração, para que eu pudesse trabalhar essa questão e conseguir jejuar. E eu me lembro que eu era de um outro ministério, estava numa outra igreja, e quando o pastor me colocou para pregar, ele falava assim para quem ia pregar, né, para os obreiros que iam pregar, ele falava assim, ó, jejum de 24 horas. Gente, aquilo para mim era uma morte, porque assim, né? E aos poucos o Senhor foi trabalhando, porque eu queria muito ser obediente ao Senhor. Então eu fazia o jejum, mas era muito penoso para mim. E até que o Senhor me mostrou por que eu tinha tanta dificuldade para jejuar. E aí eu pude estar orando para quebrar isso. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Em nome de Jesus, né? E quantos, por causa das muitas desestruturas familiares, eles se tornaram perdulários, gastam mais do que ganham, não conseguem priorizar as responsabilidades financeiras. Aqueles que, assim, recebeu o dinheiro, sabe que tem as contas para pagar, que tem prioridades, mas ao invés de pagar as contas, não, porque eu vi uma sandália bonita, porque eu vi uma calça bonita, vai lá e gasta o dinheiro com coisas que não são as prioridades. Outros que se tornam avarentos, sovina, a ponto de brigar por centavos, né? Quem é que não tem um senhor nonô na família? E, né, Daniele? Não, a Daniele não é, gente. Não é. Mas a gente conhece alguém que é. Briga por centavo. E tem aqueles que as experiências da infância, como eu, traz um sentimento de escassez. E a pessoa passa vivendo essa escassez como se todo momento tivesse faltando alguma coisa. Então, esse tipo de pessoa que passa, né, o tempo, parece que está faltando alguma coisa, ela se torna compulsiva em comprar. E eu falo para vocês que eu fui assim. Eu parecia a centopeia, né? Pares e pares e pares e pares de sapato. E Deus me libertou. Eu tenho hoje muitos pares de sapatos porque o Senhor me dá. Porque o Senhor traz. Mas não porque hoje eu vou na loja para comprar. Hoje eu não tenho mais essa compulsão. E quantas pessoas elas têm trauma na área financeira por causa das coisas que viveram na infância, por causa de perdas catastróficas, falências, roubo de bens materiais, né? Por terem sido lesados financeiramente. E essas feridas, elas estão como marcas profundas na alma das pessoas nessa área. E elas não conseguem avançar, não conseguem confiar de que Deus é provedor e que Ele vai suprir todas as necessidades. Quantas pessoas que por causa de inúmeros traumas na área financeira, elas não conseguem confiar no Senhor,
a ponto de ver o amor que Deus tem por elas e que elas são livres para cumprir os princípios da palavra e viver a abundância que Deus tem. Querido, Deus está falando para mim aqui agora que Deus quer virar a chave na vida de algumas pessoas aqui nesse lugar. Na Raçui Decanto, Camai Andai Assé. Deus quer destravar a vida financeira de pessoas aqui, porque Deus tem abundância para a sua vida, Deus tem recursos do reino para a sua vida. E quantos Deus tem falado que vai haver uma transferência de riquezas, e Deus quer transferir riquezas para as mãos daqueles que são dele, para mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Deus quer virar a chave. Deus não quer que você passe os seus dias preocupado, angustiado, com as contas que você tem para pagar, angustiado com as coisas que acontecem, porque muitas vezes acontecem imprevisto nas nossas vidas. De repente acontece um acidente, de repente acontece uma enfermidade, e você tem que gastar além daquilo que a sua condição, né? Daquilo que você tem, daquilo que você tem nos seus recursos. Vou falar uma coisa para vocês. Quando meu marido e eu nos separamos, eu estava desempregada. E eu fui morar no porão da casa da minha sogra. E foi um tratamento muito grande do Senhor na minha vida naquele lugar. Eu louvo a Deus pela minha sogra e pelo meu sogro. Sou grata a Deus pela vida deles. Sempre me acolheram como uma filha. E meus filhos também. Cuidaram muito bem dos meus filhos. E assim, na época meu ex-marido também não trabalhava. Ele estava desempregado. E ele passou anos assim. O Senhor foi aos poucos me abrindo porta. Daniele já estava numa idade de trabalhar. Deus abriu porta para ela. Daniele me ajudou muito. Aliás, a Daniele, assim, acho que ficou um tanto que traumatizada, porque ela sustentava a casa. O meu salário era muito pouco para sustentar, então a Daniele sustentava a casa. E a Daniele, por causa de muitas coisas que aconteceram, ela era aquela pessoa, né, que ela ia no mercado e ela comprava todas as guloseimas que ela queria comer. E aí, quando ela chegava em casa, eu falava: Daniele, cadê o arroz? Cadê o açúcar? E ela não tinha levado. Mas tinha presunto de tudo quanto era tipo, que você pensar, queijo, Danone, sucre, tudo. Mas isso, queridos, são consequências, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está curada disso também. E então, assim, o que eu quero dizer é que eu tive que aprender a depender de Deus, porque quando me separei, o Senhor falou comigo: tu terás que depender totalmente de mim. E como é difícil depender totalmente do Senhor, né, gente? A gente está acostumado a depender dos outros, a gente está acostumado a depender de nós mesmos, e quando Deus tira o chão debaixo dos seus pés e você se vê caindo num abismo sem fim, você não consegue entender que você precisa confiar no Senhor plenamente. E levou anos, viu? Para eu entender e principalmente para eu aceitar que eu dependia totalmente do Senhor. E tem mais uma coisa. Essas questões de traumas nessa área traz dentro de nós um orgulho. Que assim, a gente, vem uma pessoa para te abençoar, vem uma pessoa para trazer alguma coisa para você e você não quer receber. Porque você não acha que, não, tá me vendo como o quê? Né? Eu não sou mendigo, eu não vou pegar isso, né? Sei lá, né? Mas o orgulho
muitas vezes, não deixa a gente receber aquilo que o Senhor está trazendo nas nossas mãos. E Deus, Ele vai usar, queridos, de N situações para quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa dependência do sistema, a nossa dependência de homens. Deus tira as muletas, Deus tira tudo aquilo que é apoio que nós temos, para que a gente se apoie somente nele. Aprendi, queridos. Fala assim, ó, a transformação que o Senhor opera em nós nos ajuda a construir uma nova cosmovisão que pode influenciar em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos, aperfeiçoando as nossas vidas de uma forma equilibrada. E quantos estão com a vida financeira totalmente desequilibrada? E isso tem afetado os relacionamentos. E isso tem afetado a sua saúde. Na raça e decai andai a sé. Orecalahashi recalabachai. Você nem dorme mais direito. Você não tem paz dentro do seu coração. Vive com dor de cabeça, crise de ansiedade. Por quê? Por causa de questões financeiras. Quero falar uma coisa. Na questão do meu divórcio, durante anos meu marido não ajudou em nada. Mas Deus levantou meu sogro e meu sogro ajudou. Meu sogro cuidou. Não estou aqui para falar mal do meu ex-marido, não. Tá? Ele não tinha uma maturidade, ele não tinha entendimento, estava muito amargurado, muito ressentido com a vida, com ele mesmo, sabe? Ressentido comigo. Então era uma maneira dele achar que me puniria. Mas o Senhor não deixou faltar, queridos. Para honra e glória do Senhor, eu criei 3 filhos. Daniela é formada, Catarina é formada. O Júnior está se formando também. Tem 10 anos que ele está se formando, né? Ele está lá. Não saiu da faculdade, ainda está lá. Ele ainda está persistindo. Amados, criei 3 filhos em honra. 3 filhos que não se perderam. O Senhor guardou, o Senhor protegeu. Aquela dependência que eu tinha daquele homem, o Senhor quebrou para me ensinar a depender totalmente dele. E hoje eu posso falar aqui de boca cheia, não com orgulho, com arrogância, mas hoje eu sei que se eu não tiver condições de pagar o aluguel, se eu não tiver condições de comprar comida, se eu não tiver condições de absolutamente nada, o Senhor vai prover todas as coisas e vai prover do bom e do melhor. Deus não vai me deixar na rua da amargura, porque Ele tem propósito com a minha vida. Então eu não me abalo mais por causa das circunstâncias financeiras. É algo assim que foram anos, mas à medida que eu fui entendendo e fui tomando posturas, Deus foi me curando e foi me libertando. E nós precisamos entender que muitas vezes a gente fala, né, que a gente já teve um encontro pessoal com Jesus, mas o que é que nós estamos deixando o Senhor tratar, libertar, curar dentro de nós, nas nossas vidas? E o que está impedindo a nossa vida financeira de fluir? Será que nós não nos tornamos amantes do dinheiro, sovinas, como é mesmo uma palavra? Avarentos, gananciosos,
Será que nós somos generosos na raça e decai andai a sé? Será que nós estamos preocupados apenas com o nosso umbigo e não estamos ocupados em ver, suprir, ajudar as necessidades dos outros? Nós precisamos fazer um mapeamento na nossa vida espiritual, na nossa vida geracional, na nossa vida financeira. Qual é o histórico financeiro geracional da sua família? Deus me mostrou os meus avós, meus bisavós, meu pai e a mim mesma. Como que os nossos antepassados lidavam com as finanças? Como que era a vida dos nossos antepassados, aquilo que a gente conhece? Como que eles, adquiriram os bens que eles possuíam? Será que foi ilicitamente? Eram pobres, eram ricos, houve falência. Por que houve falência? Será que foi má administração? Houve roubo, houve perdas, foram injustiçados? Qual o território que eles moravam? Era terra invadida? Havia documentação? Nós precisamos identificar quais os altares que foram levantados pelos nossos antepassados, pelos nossos pais e por nós mesmos nessa questão financeira. Pagou propina? Está levantando altar, meu querido. Não está pagando imposto? Está levantando altar, meu amado. Não está andando segundo as leis, segundo as normas, segundo os princípios do reino. Está levantando altar a demônios. Qual o ensino financeiro que nós recebemos dos nossos pais? Qual o ensino financeiro que nós recebemos dos pastores de igrejas onde nós estávamos? Isso também é muito sério. Qual a religião que predominava, que era predominante no histórico dos nossos antepassados? Você sabia que aquele que retém o ídolo retém as finanças da família? A idolatria, ela aprisiona a vida financeira das pessoas. Houve aborto, dando legalidade a Moloque para tornar o ventre infrutífero, o ventre espiritual. Houve assassinato, houve roubo, alguém da sua família era ladrão. Você já prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu, fez voto e não pagou? Meu Deus. Quais as pessoas que você defraudou, comprou e não pagou? Deve a empresas de cartão de crédito? Houve caso de prostituição, perversão sexual, incesto na família? Investiu em coisas ilícitas, sabe? Comprou aquele celular roubado que você tanto queria, aquela televisão de 500 mil polegadas que era roubada. Roubou a Deus nos dízimos, nas ofertas. Sabe, queridos, precisamos sondar os nossos corações em relação à questão de avareza, em relação à questão de cobiça, de amor ao dinheiro. E principalmente, nós temos descanso? Você descansa? Uma das coisas que Deus manda a gente fazer é descansar. Sábado é o dia do descanso. Nós corremos atrás de tudo durante a semana, mas sábado é o dia do descanso. É o dia que nós precisamos entregar todas as nossas conquistas nas mãos do Senhor, todas as nossas lutas e dificuldades nas mãos do Senhor. E aquilo que nós não conseguimos cumprir naquela semana, entregarmos no Senhor, para que a gente possa descansar. Senão a gente vai começar a outra semana cheio de problemas, trazendo os problemas da semana passada. E nós não fechamos ciclos. 7 dias é fechamento de ciclo. Você tem um fechamento de ciclos da sua vida de 7 em 7 dias. E nós precisamos aprender a fechar os ciclos, descansando no Senhor, confiando no Senhor e desfrutando de quem Deus é nas nossas vidas. Aleluia. Por que
financeiramente. Nós não conseguimos prosperar nem como igreja muitas vezes, porque nós temos uma mentalidade escrava e não tem como a gente prosperar sem que haja uma transformação na nossa mente. Para que eu vou dizimar nessa igreja? Pastora tem o carro do ano. Na casa dela, cada um tem um carro. Ela mora lá no São Francisco, uma bela de uma casa. Né? Olha, o pastor é engenheiro, a pastora é médica. Por que eu vou dizimar nessa igreja? Não dá dinheiro para homem, não. Né? A mentalidade de escravo. Sabe? Porque, querido, nada do que você investe no reino você está dando para homem. Nada do que você investe no reino de Deus. Você está investindo na sua vida em primeiro lugar. Você está investindo na salvação de outras pessoas. Você está investindo em missões. Nós temos dentro de nós a teoria da miserabilidade. Quanto mais pobre eu sou, mais demonstro que através da humildade eu sou íntimo de Deus. Humildade não é sinônimo de intimidade com Deus, queridos. Sabe? E ninguém precisa ser pobre para ser humilde. Humildade é uma questão de comportamento. E a chave para nós está em João 15:15. O escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas nós sabemos o que o nosso Deus trabalha e como o nosso Deus trabalha. Então a miséria, ela nunca foi a falta de dinheiro, mas ela é a falta da revelação de quem Deus é nas nossas vidas, de quem nós somos em Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós temos acesso ao reino de Deus, nós temos acesso a tudo aquilo que é do Pai, tudo que é de Deus é nosso, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo Jesus, muito mais do que da vida eterna, queridos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Eu posso entrar na casa de papai e abrir a geladeira de papai e comer do melhor que tiver na geladeira de papai, me assentar na mesa de papai e me servir das iguarias que ele tem para mim. Xarabacai, Anagasui, Decai. Quando Asaf entrou no templo, ele estava tão indignado com a prosperidade dos homens e com a ruína dos servos de Deus. E quando ele entrou no templo, ele se deparou com a glória do Senhor, e acho que muitos de nós precisamos nos deparar com a glória do Senhor. Xarabacai, Anagashai, para que a gente possa ter esse entendimento nas nossas vidas. Que tudo aquilo que o ímpio conquista é passageiro, mas tudo aquilo que nós conquistamos, queridos, é respaldado pelo Senhor. Tem a assinatura de papai embaixo. Shanai Kamai Andaiassé, Horekalahashi Rekalabashai. E uma das coisas que o Senhor ministrava no meu coração desde o primeiro domingo dessa campanha é que o Senhor queria quebrar os cativeiros na área financeira e que o Senhor queria nos curar nas nossas emoções, nos curar de traumas, nos curar nessa questão financeira. Então nós precisamos identificar as brechas, fazer confissão de pecados em arrependimento sincero e verdadeiro e mudar a nossa conduta, deixar o Senhor trabalhar no nosso caráter. Querido, mudar a conduta na questão financeira, não é dizimista, passa a ser, não é ofertante, passa a ser, sabe? Fez voto e não cumpriu, passa a cumprir. Seja generoso, não seja avarento. Nós precisamos, como a Andréa falou aqui, obedecer. E obediência não é uma opção, querido, é um princípio. E se nós não quebrarmos, se nós quebrarmos os princípios vão nos quebrar. E outra coisa, nós precisamos ser organizados, fazer mapeamento financeiro, identificar onde nós estamos investindo o nosso dinheiro, honrar o Senhor, honrar pai e mãe, honrar os nossos patrões, honrar os funcionários,
Se você é um empresário, precisa honrar seus funcionários, honrar os mentores, as lideranças que estão sobre a sua vida. O princípio da honra, ele desata chaves, ele desata amarras na nossa vida financeira, queridos. E eu quero que você fique de pé, porque nós vamos fazer uma oração quebrando aqui. Oh, aleluia. Xarabacaya nagasui decai. Aleluia, Jesus. Está esquentando. Obrigada. Eu vejo o Senhor entrando com cura nessa manhã. Deus entrando com cura na memória de pessoas aqui. Shanai Kamaya Nagasheremihai. Tenho certeza que enquanto eu estava falando, o Senhor foi trazendo coisas da sua própria vida. Shanai Kamaya Andayasé. Coisas das quais você precisa tomar uma postura, tomar uma atitude, se arrepender, liberar perdão. Viu, queridos? Uma coisa que aprisiona as finanças é a falta de perdão. Isso aprisiona as nossas finanças. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, corre. Se conserta. Né? Deixa a oferta no altar e vai correndo se consertar. Aleluia. Fala assim: Pai Celestial, no nome do Senhor Yeshua, o Messias, venho à corte celestial, pelo sangue do Cordeiro, pedindo uma ordem de restrição divina contra devedores financeiros, entidades demoníacas, delegadas para roubar minhas finanças, para que eu não possa dar ao reino generosamente ou edificar um futuro para mim e para minha descendência. Peço para que a corte celestial aniquile e dissolva por completo todo direito legal que o diabo tem tido sobre as minhas finanças. Eu me arrependo por qualquer pecado que cometi na área financeira, defraudando pessoas, roubando pessoas, não pagando os meus votos, sendo indiferente para com as minhas responsabilidades mensais. Sou culpado por ter dado abertura para que o inimigo segurasse as minhas finanças. Me arrependo pelas promessas e declarações que eu fiz quanto às minhas finanças, as quais o inimigo tem usado legalmente para segurar o meu dinheiro, devorar o que o Senhor tem me dado. Peço para que todos esses direitos legais sejam dissolvidos. Pai, eu me arrependo pelas iniquidades, transgressões dos meus ancestrais, que abriram as portas para que esses devoradores financeiros entrassem na minha linhagem sanguínea e começassem os ataques. Pai, hoje peço para que o sangue de Yeshua fale fortemente e dissolva tudo isso diante de Ti, na corte celestial, em nome de Yeshua. Pai, te agradeço, pois o Senhor me concede hoje o direito à restituição. O Senhor me concede hoje sair das prisões, dos cativeiros financeiros com os quais me envolvi. O Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades. O Senhor é Jeová Jireh, o que abre porta e fecha porta. E o Senhor é aquele que tem uma mudança
uma chave para virar sobre a minha vida nessa área. E eu declaro e decreto que a partir desse momento não perderei dinheiro por causa de demônios. E também, Pai, te peço que o Senhor me dê sabedoria, espírito de conselho e fortaleza, para que eu saiba administrar tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, para que eu não dê direito ao inimigo de me lesar. Seja através de tramóias, qualquer tipo de fraude, não tem direito de me roubar. Eu não serei vítima de assalto financeiro ou orquestrado pelo diabo, pois hoje o Senhor me concede uma ordem de restrição divina contra o inimigo. E ele não tem o poder de se aproximar da minha vida financeira, em nome de Jesus. Peço para que o Senhor delegue anjos de alta hierarquia na corte celestial para cumpri-la, pois caso haja qualquer tipo de violação feita pelo mundo demoníaco, seja rapidamente lidado com justiça e vingança do Senhor através dos seus anjos poderosos. Pai, eu declaro e decreto que uma ordem de restrição divina contra esses devoradores financeiros foi decretado sobre a minha vida. Peço para que o Senhor me leve a uma estação, a um tempo de recompensa. Peço que cada centavo, tudo que me foi roubado, tudo que eu perdi por irresponsabilidade, má administração, por raízes de iniquidade, tudo que me foi roubado seja retornado e que haja restauração de todo o dinheiro, recursos nesse período de Yeshua, em nome de Jesus. Pai, te agradeço, pois hoje o Senhor me concedeu uma ordem de restrição divina contra os devoradores. O diabo e os seus subalternos estão proibidos de tocar em meu dinheiro, nas minhas finanças, em nome de Jesus. E pela fé, eu recebo essa ordem de restrição divina contra os devoradores financeiros, que agora está ativa, em pleno vigor. Senhor, e em nome de Jesus, Tu és aquele que me sonda, e eu peço mais uma vez, perdão ao Senhor, por todos os pecados que eu cometi, ou meus antecessores, em derramamentos de sangue, prostituição, gasto ilícito e tantas outras coisas, pela avareza, pelo orgulho, pela cobiça, por ser miserável e não generoso. Eu peço perdão, Senhor. Passa com teu scanner em todo o meu DNA, Senhor, e em nome de Jesus, aonde essas raízes de iniquidade têm torcido essa iniquidade sobre a minha vida e sobre a minha descendência, Senhor, que o sangue de Jesus aplicado sobre mim venha desfazer essas raízes de iniquidade, em nome de Jesus Cristo, e que eu seja lavado pelo sangue de Jesus de toda transgressão e de todo pecado cometido nessa área ou em outras áreas que abriram legalidades para que o inimigo aprisionasse também a minha vida financeira. E eu me regozijo, caso tenha feito essa oração
de forma que te agrada, Senhor, com convicção e arrependimento. Eu creio que nessa manhã o Senhor está quebrando os aprisionamentos na minha vida financeira e o Senhor está entrando nas minhas memórias, na minha alma e me curando de tudo aquilo que me assolou, que me traumatizou e me levou a cativeiros espirituais, por causa das muitas dores emocionais. Senhor, que os teus anjos recolham no mundo espiritual o sangue da minha alma e as lágrimas derramadas, também pelos meus antepassados, por causa das questões financeiras, em nome de Jesus. E que tudo isso seja levado diante do trono de Jesus, para ser lavado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu quero declarar, em nome de Jesus, diante das cortes celestiais, que eu vou ver uma mudança, uma transformação na minha vida financeira. E que o diabo e seus demônios não poderão roubar aquilo que é meu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu quero fazer um desafio com vocês. Vocês conhecem essa igreja, esse ministério. Nós não somos disso. E mais de 20 anos com os pastores. E a gente não tem determinados costumes. Mas durante a oração, Deus ministrou no meu coração. Você vai confessar os seus pecados ao Senhor, à medida que o Senhor for trazendo na sua memória. E na outra semana, dia que você se propuser com Deus, você traz uma oferta pelo pecado diante do altar do Senhor. Fazer remissão de pecado na área financeira, para fechar as brechas, sejam dadas por você ou sejam dadas pelos seus antepassados. Amém? Não tem um valor estipulado, é você e o Senhor. Mas faça essa remissão, porque dinheiro, querido, é sangue. Viu? No mundo espiritual, dinheiro é sangue, porque você dá o sangue para adquirir o seu dinheiro. Então, que você durante essa semana esteja meditando, pensando sobre essas coisas e traga a sua oferta de remissão diante do altar do Senhor. Amém? Pode falar que isso é bíblico, está escrito no livro de Levítico. Tá, isso está em Levítico, viu? A oferta pelo pecado, tá? O povo tinha que levar essa oferta diante do Senhor. E a gente nunca fez isso aqui, mas Deus está nos dando uma estratégia para fechar a boca do diabo nas nossas vidas, as legalidades que foram dadas, né? Tá bem. Só quero que você ore para que esse governo que está aí, peça perdão por esse governo. Senhor, em nome de Jesus, nós como cidadãos brasileiros, nos humilhamos na Tua presença. Pedimos perdão, Pai amado, pelos pecados dos nossos governantes, Deus, por toda a corrupção, por todo o estorno financeiro, Pai amado, por todo o roubo, Senhor, na vida do povo brasileiro, Pai. Pedimos perdão ao Senhor, Deus, porque tantos da nossa nação se identificam da mesma forma com esse governo, Pai, e têm cometido atrocidades financeiras. Senhor, em nome de Jesus, nós nos humilhamos na Sua presença, reconhecemos, Pai amado, que essa nação foi estabelecida pelo Senhor, Deus, e clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor liberte essa nação, liberte o povo brasileiro, Pai amado, de todo roubo, de toda pilhagem, Deus.
Senhor, de toda extorsão, Senhor, de todo tipo de corrupção, Senhor, desse jeitinho brasileiro, Pai amado, na raça e decanto camai andai a sé, que está tão impregnado no nosso DNA, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tudo aquilo que durante, Pai amado, centenas de anos, Deus, foi pilhado dessa nação, levado para outras nações, ó Pai, Xarabacai Anagachai, Senhor, e que foi, Senhor, traumatizando, e que foi, Pai amado, estabelecendo, Senhor, feridas sobre esta nação, dando legalidade a demônios, Pai, aos tronos demoníacos, para atuarem contra essa nação, ó Deus, que venha a ser quebrada pelo Teu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que essa nação seja redimida pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, de norte a sul, de leste a oeste, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, e que esse poço sem fundo, Pai amado, Xanai, Kamai, Anagassu Decanto, Recalabachai, que consome as finanças da nação brasileira, que ele venha a ser estancado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos dá governantes que governem essa nação com justiça, Deus, com equilíbrio, Pai, e com amor, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Queridos, eu gostaria que você pusesse a mão no seu coração. Durante a oração da pastora, eu tive uma visão de alguém, uma pessoa assim de idade, caindo e tendo um AVC ou um infarto, alguma coisa assim. Eu gostaria de orar. Amém? Nós que temos pai, mãe, né, tios, família que nós amamos. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero nesse momento, sim, meu Pai, neste momento, Deus, visita meu Pai, visita a neta, visita, Pai amado, em nome de Jesus, meu sogro, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, cada um dos meus familiares, Pai. Que tem alguma idade ou que não tem, Senhor, não importa, repreendemos agora a estratégia do inimigo e declaramos saúde na vida dos nossos familiares, dos entes que nós amamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está dando um grande livramento aqui, hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, amém?